Trocou o tema e também o GC na tela do canal do YouTube. A gente fala agora sobre o Vila Nova, né? E o Vila sobrou foram temas assim, que são temas bons, mas que não falam muito sobre o time de campo, né? Dentro de campo, até porque o Vila Nova tá totalmente fora. O Vila faz agora 4 amistosaços nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, gente, dia 29 de outubro, a gente completa aí 2 meses certinhos, né? Pro final da gestão Hugo Jorge Bravo à frente do time do Vila Nova. Faltando aí 60 dias pro final dessa gestão, que começou em 2020, talvez o pior momento financeiro da história do Vila, que nunca teve ali, digamos que, uma condição financeira muito boa, mas o Hugo pega o Vila Nova depois da gestão do Estival Martins, que foi uma das piores da história, do ponto de vista do futebol e também na parte financeira, entregou o Vila Nova totalmente esfacelado, quebrado, sem receita, né? Depois, para piorar ainda mais a situação, teve Covid, pandemia do Covid-19, e mesmo assim o Vila Nova terminará essa gestão do presidente Hugo Jorge Bravo, com esses dados positivos aí. Põe na tela do canal do YouTube pra gente trazer aqui pra você o que fez o Vila nesse período. Foram 3 finais de campeonato goiano disputadas, 2021, 24 e 25. Ele conquistou um título goiano, um campeonato da Série C em 2020, né? Reconstrução e modernização do CT Vila do Tigre, criação de uma área exclusiva para uso da base, investimento nos esportes olímpicos, reforma do OBA, concentração, sede administrativa, refeitórios, vestiários, iluminação e gramado novo, continuação da obra das escolinhas e planos civil e trabalhistas do Vila Nova também sendo executados. E aí a pergunta que eu faço, tá aí na tela do canal do YouTube, é a seguinte: Hugo Jorge Bravo, a melhor gestão da história do Vila? O que o Hugo teve de positivo e o que o Hugo poderia ter feito mais? Onde o trabalho dele poderia ter representado mais para a equipe do Vila Nova? Começa por você, Matheus, que é um conhecedor aí do Vila Nova, sabe tudo de Vila, né? O Vila Nova cresceu muito, mas teve áreas também que talvez o Hugo pudesse ter feito um pouco mais. Qual que é a tua análise, qual que é a tua avaliação sobre esses 6 anos do atual presidente do Vila, que se despede no final da temporada 2025? Fala comigo, Matheus. Cara, para mim é muito positivo. É evidente que teve algumas situações teoricamente fáceis para serem resolvidas, como a final do Campeonato Goiano diante do Grêmio Anápolis, o jogo contra o ABC que daria o acesso à Série A, entraria verdadeiramente para a história do Vila, né, este acesso, mas eu vejo que na situação de pontos positivos, o Hugo, cara, se ele não é o maior dirigente que tem passado pelo Vila, porque ele não vai sair do Vila, se não é o primeiro, é o segundo. Quem construiu o OBA, né? Foi o Onésio Brasileiro Alvarenga? A área do OBA foi doada nesse período. Eu não sei se ele construiu a estrutura do OBA. Posso buscar informação aqui. Quem construiu talvez possa ser o primeiro, né? Que deu o pontapé inicial, que plantou a semente de crescimento do Vila Nova. Nem sei quem que foi, mas talvez seja ele. Mas dos últimos 20, 30 anos, sem dúvida alguma, o Hugo, ele está sendo o maior dirigente por vários fatores, cara. Ele conquistou aquilo que todos os outros conquistaram, a Série C e também o Campeonato Goiano. Só que ele teve um ponto positivo, um ponto maior positivo. Ele não está colocando nenhum tipo de dívida para o Vila Nova. Seja ações trabalhistas, ações tributárias, nenhum tipo de dívida. Este é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto? A reestruturação do CT. O CT era completamente abandonado. Ali era só o terrão, não tinha nem chuveiro para o jogador tomar banho. O jogador tinha que pegar o ônibus sujo do CT para o OBA para tomar banho, que é o básico, né? Para um atleta. E o outro ponto muito forte também é a situação de agregar o Conselho Deliberativo. O Conselho, antigamente, todo mês tinha reunião para comer coxinha e fofocar, encher o saco, perguntar de jogador. Nada mais que isso. E eu falo porque eu participei de muitas reuniões. Era só lereia, só fofocaiada. Não tinha nada de positivo. Hoje, a gente nem sabe quando que tem reunião de Conselho Deliberativo, nem sabe se tem, mas o Hugo, a gestão do Hugo conseguiu agregar muito bem isso, né? A gente não ouve nem falar de oposição do Vila Nova. Graças a Deus foram expulsos esses caras que foram para o Vila Nova e deixaram débito e situações duvidosas no quesito financeiro. Então,
Então eu vejo que o Hugo Jorge Bravo ele tem deixado um legado gigantesco. É evidente que para o torcedor era extremamente importante o acesso à Série A, só que se a gente for analisar financeiramente falando, o Vila ele ainda está muito atrás, né? O Márcio Tigrão até comentou aí agora há pouco no chat que o Vila teve o investimento mais alto da sua história nessa temporada, e eu posso até concordar com isso, mas ainda está longe das outras equipes. Mas não foi o mais alto, não. Não foi mais alto? O Vila em 2019 ele teve 32 milhões. Foi o maior orçamento da história sob a batuta do Estival e o Vila caiu. Ele não teve esse dinheiro, certo? Ele gastou. Ele gastou. Ele teve 23. Isso. Eu me lembro direitinho, porque o Adson gastou 18 lá no Atlético. Subiu. O Estival gastou 32 e caiu. Ele tinha 23, deixou um déficit. De 9. Inclusive tinha déficit de 6 milhões que o Hugo assumiu. Era coisa assim, assumiu agora. De um mês. Tinha que pagar daqui um mês, era uma coisa de louco. Aí ação trabalhista, aquele monte de coisa. Uma maluquice que o Estival fez e deixou. Então, em termos de orçamento, o Estival realmente trabalhou com mais de 30 milhões. Então é a maior receita, né, do Vila Nova, só que ainda está muito longe das outras equipes, cara. Ainda está muito longe. Infelizmente está muito longe. E no futebol ainda não tem sido um grande investimento. O Vila ainda está pagando muitas dívidas de gestões passadas. Então, na situação de balança, eu coloco o Hugo em primeiro ou em segundo lugar, porque eu valorizo muito quem plantou a semente lá do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, que é um marco para a história do clube. Pintou informação, pintou o Pneus Express movendo seu caminhão quilômetros à frente. O presidente que fez o OBA foi o próprio Onésio Brasileiro Alvarenga. Ele presidiu Vila Nova em diferentes períodos, né, principalmente entre os anos de 58 e 63. A construção do estádio que leva o seu nome começou na década de 60. A área foi doada pelo Hélio Seixas de Brito. Isso, né? Ela foi doada pelo Hélio Brito, né? Inicialmente o local era um centro de treinamento do Vila e depois ele foi inaugurado em 1970, como estádio, né? Coisa que até hoje. Então foi na gestão do ex-capitão Onésio Brasileiro Alvarenga, que foi capitão, campeão goiano e depois presidente do Vila. Isso, não foi uma época que eu vivi, cara, mas sem dúvida alguma é algo que tem que ser muito bem valorizado, né? Eu acho muito bonito a torcida do Goiás valorizar os 33, né? Que foram os 33 que começaram o projeto Goiás Esporte Clube. E isso aí a gente não pode esquecer em hipótese alguma. Então, eu coloco o Hugo Jorge Bravo ao lado de Onésio Brasileiro Alvarenga. 1h48 da tarde, debate das feras, oferecimento da Nove Restaurante. Você gosta de comida de qualidade? Da Nove Restaurante, saladas, comida goiana, aquele churrasco maravilhoso, peixes grelhados e muito mais. Da Nove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Semana espetacular na primeira mão. Caminhonetes, SUVs a partir de R$ 89 mil. Com descontaço, hein, gente? R$ 17 mil abaixo do valor da tabela FIP e garantia de motor e câmbio para você. Aproveite, acesse o site e conheça primeiramãosaga.com.br ou dê uma passada na loja da Avenida 85. Delta Certificadora, micro, pequeno e grande empresário, renove ou faça o certificado digital da sua empresa. Procure a Delta Certificadora, ela vai ajudar você a agilizar esse problema, viu? Venha para a Delta Certificadora, 6239966699, Delta Certificadora. E também, é claro, sempre bom falar para você da nossa Tiger Omoda. Dirige os SUVs que estão conquistando o mundo. Omoda E5 é o novo queridinho ícone fashion na sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Omoda, na Avenida T8, no setor Bueno. Vai deixando o teu like, hein? Alô, Junão do Sideral, tá na área, lá de Belém do Pará. Obrigado pela audiência. Degmar Biju, boa tarde, galera Esmeraldina, rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Alô, Marcos, Verdão sobe. Um abraço pro Gabriel Ivel, também tá ligado. O que o Vila Nova poderia ter feito com aquela receita do Estival, hein, gente? Que administração lamentável. O Vila tem que manter Juan Ribeiro, André Luiz, Panhussá. Não dá, viu? Obrigado aí pela audiência. Rivaldo, essa é a realidade do Vila. E o Hugo, ele já foi um presidente extremamente vitorioso. Agora imagina se a gente acrescenta ali o título goiano contra a equipe do Grêmio Anápolis, que pra mim foi
Uma coisa assim vergonhosa do jeito que o Vila perdeu o campeonato. Tiraram o título do Vila, né? Tiraram na mão grande, né? E contra o Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis ganhou do Vila Nova nos bastidores daquela final. Mas aí é o que o Vila dormiu de touca, né? Não e podia demais. ter deixado, né? Esse aqui não vai não. Como que, esse não vai no jogo, não. Como que você perde um campeonato goiano pro Grêmio Anápolis, que nem existe mais, acho que caiu pra Série C do campeonato goiano, no máximo tá na Série B, na divisão de acesso, no apito. O Grêmio Anápolis ganhou o campeonato do Vila no apito. Grêmio Anápolis ostenta um título de campeão goiano que ele ganhou em cima do Vila Nova na casa do Vila. E no apito, né? Fortalece essa questão do apito. É vergonha. Mas e se ele ganha esse campeonato goiano e talvez mais uma Copa Verde? Sensacional. E ele teve nas mãos também um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. Cara, se isso daí acontece, o Hugo ele seria, assim, talvez o maior dirigente da história do futebol goiano, lado a lado com o Adson Batista, e você vai ler. Pois é, mas isso mostra onde está a falha do Hugo. Esse é o ponto. Onde foi essa falha principal da gestão Hugo Jorge Bravo? Os outros setores do Hugo, para mim, perfeitos. Sem reparo. Ele pegou o Vila Nova devendo até o cabelo, pagou muitas contas imediatamente, renegociou outras, tanto é verdade que ele paga aí uns 300 mil por mês de conta de cavalinho, bicho. Cavalinho, vem cá embaixo, 1 hora eu estou aqui, de cavalinho, de sei mais quem, de conta de 2012, é um absurdo, né? E isso desembocou tudo no colo dele. Ele conseguiu fazer esse trabalho aí de recuperação, de credibilidade, acabou com aquela usina de fofoca mesmo, que eram aquelas reuniões do Conselho Deliberativo. Para nós era uma beleza, né? Porque no outro dia o que tinha de assunto de fofoca pra gente discutir era uma enormidade. Acabou com aquela praga. Até eu falei, gente, vocês têm que acabar com essa reunião aí. Falei, que acrescenta essas reuniões que não adicionam nada? Mas o grande, entre aspas, pecado do Hugo na gestão dele, o único reparo, vou dizer assim, eu acho que fica mais simpático com ele, é o futebol. Por quê? Ele vacilou, porque ele tomou bola nas costas de bastidor. Essa questão do título que ele perdeu para o Grêmio Anápolis, inaceitável. O fato de não ter subido lá em Natal, ele sabe muito bem que ele tomou bola nas costas em bastidor. Ele deixava, inclusive, eu alertei muitas vezes no ano passado aqui, gente, na hora que for confeccionar a tabela, vocês têm que olhar algumas coisas. O Vila Nova, no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele jogou com o Goiás no segundo turno, na casa do Goiás, jogou com o Santos. Os times grandes jogavam todo o segundo turno fora. Gente, como é que vocês deixam um negócio desse? Tendo o André Pita, que é fera até dizer chega aí, forte lá na CBF, vocês deixam um negócio desse. Então, são coisas que vão passando e o Vila Nova toma bola nas costas. Fora no futebol, goleiro que vai frangando, a gente vai alertando e não toma nenhuma providência. Ele falou mesmo durante a edição desse campeonato que quando chegasse a 45 pontos ia ver o que fazer. Aquilo ali, um presidente não pode falar um negócio daquilo nunca. Mas nunca. Porque ali ele praticamente falou, olha, essa chama aqui ela vai ficar acesa até os 45, acabou. O Vila Nova abandonou o campeonato há quanto tempo, cara? O Vila era um time temido jogando no Oba. Hoje é uma desgraça de uma Ferroviária de Araraquara que empata com ele, fica por isso mesmo. Seja uma bagaceira que vem aqui, empata com o Vila em casa e fica por isso mesmo. Então deixou de ser a Bomboneira Vermelha e passou a ser um estádio normal. Então, o único reparo que eu faço na gestão do Hugo é em algumas particularidades do futebol. Não em tudo, não. Mas em algumas particularidades do futebol, e ele precisa aprender isso. Quando a gente não pode fazer um trem, Thiago, a gente tem que deixar outro fazer. Eu não dou conta, por exemplo, de apresentar programa. Então, eu escolho os melhores para fazer isso. Eu não dou conta de fazer reportagem. Eu escolho os melhores para fazer isso. Eu não dou conta de narrar. Eu escolho os melhores para fazer isso. E eu não fico... Não, eu quero fazer esse trem. Eu não dou conta.
Então, o cara, quando ele não é bom de bastidor, o Hugo não é, até pelo jeito, ele é policial, major, né? Não tem jeito, extremamente correto. É correto demais. Então, ele tem que ter alguém para fazer isso. O diretor de futebol é o casca para fazer um negócio desse. Não adianta ser o Frontini, que é educado demais da conta, tem que ser o Marco Braz, aí do Remo, que vai para cima mesmo e passa por cima e atropela. Tem que ser desse jeito. 1h56 agora. Você está a fim de tranquilidade para focar no que realmente importa, o crescimento do seu negócio? Você vai pegar o telefone e vai ligar agora. Venha para a Atlanta Contabilidade. Confiança que gera resultados. 629-8236-0008. 629-8236-0008. Alô, meu ouvinte amigo, aqui é o Doutor Baterias, a melhor de Goiânia. E tem uma mega promoção para você. Atenção, hein? Bateria de 60 amperes Max Life, R$ 349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o doutor. Olha o telefone, 3142-8070, 629-9883-0388. Sopeba, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pegue o telefone e ligue agora. 6239-285114. Sopema GO, 100% confiança. Família na estrada, o que importa mesmo é segurança, economia, confiança. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 3272-1881. E também Hiperboreira. Gente da gente, 100% goiano. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pastor Arthur Nogueira. Pessoa maravilhosa da primeira linha, né? Cidadão do bem, companheiro, amigo. E é ouvinte nosso aqui, cara, só escuta a Band News Goiânia. Mandou uma fotinha nossa aqui, escreveu: bora! Melhor programa disparado do Brasil. Sábado é dia de Vitória do Verdão, lá da Igreja de Cristo, Cidade Jardim. Grande pastor Arthur Nogueira, Esmeraldino apaixonado, obrigado pela audiência, viu, pastor? Ora por nós aí que a gente tá precisando. Ora muito, viu, pastor? Tamo junto. Danilo Dias, a gestão Hugo Jorge Bravo é a melhor gestão da história do Vila Nova? Na minha opinião, sim. Sem sombra de dúvidas, eu ponto o Hugo como a melhor gestão. Ele resolve questões que não são tão visíveis aos nossos olhos. É a parte burocrática da coisa. Ele mesmo deu entrevista aqui nesse microfone falando que tem dívidas de outros presidentes aí que poderia perfeitamente pagar salários de 3, 4 jogadores de topo para a Série B. É algo que ele resolve mais de dentro para fora nessa gestão transparente, uma gestão de índole, de caráter, que é da pessoa do Hugo, e ele traz isso com as pessoas que estão ao seu redor. Mas até no futebol quase que aparece, né, os resultados. Ficou na iminência do acesso em 2023, na iminência desse título goiano que vocês citaram contra o Grêmio Anápolis, mas também temos que pontuar, depois de 19 anos ele consegue o título. O que faltou, Danilo? Acho que essa é a grande reflexão, né? Amadurecer no futebol. Porque assim, ele teve muitas oportunidades para fazer mais do que ele já fez, que foi muito, né? Para você ter uma ideia. E acabou batendo na trave. Para você ter uma ideia, em 2017, o Mirassol, ele vende 30% do Luiz Araújo pro São Paulo. 8 anos se passaram daquela venda e todo o dinheiro que foi revertido da venda do Luiz Araújo, o Juninho, que tá lá até hoje fazendo uma gestão extraordinária. Juninho Paulista? Não, o Juninho, o presidente. Não, o Juninho Paulista, ele é do Ituano. Ele é dono do Ituano. Sim. É lá de Itu. Ele faz uma gestão muito bacana e ele, o que ele fez? Ele aplicou toda a verba em estrutura. E olha só onde está o Mirassol hoje. Ele poderia muito bem injetar e contratar vários jogadores, eu quero subir agora. Mas não, foi paulatino, foi uma coisa construída com solidez e tá colhendo os frutos, fazendo com que o Hugo tá fazendo ali dentro do Vila Nova. E eu vejo que 8 anos se passaram e olha onde tá o Mirassol. O Hugo tá plantando pro Vila colher esses frutos. Então quem vir, seja o Hugo estando por trás ou à frente... Mas você acha que vale a comparação? Porque Thiago, assim, eu falo muito com dirigentes, né, e os dirigentes, eles são unânimes em falar que a situação do Mirassol é completamente diferente de tudo. Cara, mas Primeiro ponto, o Mirassol é um time que... Você sabe quantos habitantes tem lá em Mirassol? Poucas o Matheus falou ontem aqui. Quantos habitantes, Matheus? 38 mil. 38, se não me engano, é isso. Você sabe quantas rádios tem em Mirassol que fazem futebol? Vocês sabem? Uma rádio em Mirassol que faz futebol. Web. É uma rádio web, que não tem nem sintonia. Então, assim, você sabe quantas horas de programação acho que essa rádio web tem? Eu dei uma pesquisada, é coisa de 2 horas por dia. Então não tem crônica esportiva batendo, não tem Nivaldo Carvalho enchendo o saco, Thiago Menezes, Matheus Carvalho, Danilo Dias. Não tem torcida gigantesca que enche o saco. Por que você acha que o Edson Carioca tá jogando no Mirassol e não jogou no Goiás? Amadurecimento. Pressão, fera. Mas não, Thiago. O Chay não tá arrebentando lá. Por quê? Porque lá o povo não fica enchendo o saco. Não tem cobrança. Então, assim, são cenários diferentes.
pressão de torcida, pressão de camisa, isso aí, então o cara não vai poder jogar nunca no Real Madrid, no São Paulo. Mas você foi jogador de futebol, você sabe que pressão é um negócio que... tem uns que sentem bem. Vai pra cima e vai pra baixo, amigo. Exato, mas só que eu vejo mais pelo outro lado, pela gestão que foi feita, tá certo, não pode tratar em termos comparativos de público, de cidade, mas só que uma gestão bem feita como foi a do Mirassol em 8 anos, que só tinha 30% da venda do Luiz Araújo, em 8 anos depois tá colhendo os frutos. O que eu quero chegar aqui é que o Hugo tá plantando esse terreno para que o Vila venha colher vários frutos. Ele faz um trabalho muito bem de dentro para fora, mas falta esse amadurecimento, essa expertise, essa perspicácia que tem que ter no futebol, malícia. Não tô pedindo pro Hugo ou quem estiver lá para ser desleal, não, mas falta aquele perfume assim do futebol, de fazer uma leitura mais incisiva, de fazer algo, uma mexida mais profunda ali dentro. Falta financeiro, falta dinheiro, tudo certo, não vamos se apegar a isso, até quando? Mas falta esse amadurecimento que, se ele vier no Vila Nova, eu vejo que o terreno está sendo preparado para colher bons frutos. Isso não tenho dúvida que o Hugo já está preparando. 2h01 agora, na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Pneus Express, essa marca é top, viu? No campo a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bagel APC. Família, acesse o site e conheça. O site é atualizadíssimo para você. suprema-go.com.br. Meus amigos, na Esbafer Ferramentas já começou a grande pré-Black Friday. Pega essa oferta aí, ó. Furadeira parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Black Friday de verdade é na Esbafer Ferramentas. Ligue para o 3093-3939. Ferramenta barata é com o timaço da Esbafer Ferramentas. Benevita, 7 cestas prontas, além da opção para quem precisa de soluções exclusivas. Todas são montadas e selecionadas, embaladas com cuidado. Avenida T2, 2730, Setor Bueno. Acesse cestasbenevita.com.br. 629-9540-8198. Cestas Benevita. E é claro, Safra Irrigação. Em Goiás o tempo seco chegou, né? E cuidar da água nunca foi tão importante. Na Safra Irrigação você encontra a linha completa para irrigação paisagística, esportiva e agrícola. WhatsApp 6239284020. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. O argumento utilizado aqui de todos, que mais se aproximou do meu ponto de vista, foi o do Nivaldo. Quando o Nivaldo cita assim, ó, a questão de delegar os poderes. Esse é o grande ponto de qualquer líder. Eu acho que são 2 pontos assim que quase nenhum líder faz, né? O primeiro, principalmente, que é você construir um novo líder, um substituto. Os líderes não se preocupam com isso, zero. Eles pensam que eles são para sempre e quando eles se vão, fica o problema, né? Porque não tem ali depois um substituto à altura. E a questão do delegar funções. Você sabe o que faltou pro Hugo nesse período todo? Um grande cara no futebol. Se o Hugo tivesse um grande diretor de futebol ao lado dele, o Frontini não foi. Esse rapaz aí também é bom de serviço, boa pessoa bacana, a gente gosta dele, o Alarcon Pacheco, mas também não é aquele cara que mudasse o Vila de patamar. O Valdivino teve esse cara, o Adson Batista, que hoje é o maior dirigente da história do Atlético. O Goiás teve durante muito tempo bons diretores de futebol também. Quem foi o grande diretor de futebol do Hugo? Não, assim, essa peça não fez falta? Não é tão assim. A gente tem que analisar o seguinte. O Hugo Jorge Bravo aguentaria um Adson Batista como dirigente? Não aguentaria. Com certeza não. Choque. Sim. O Adson, ele ficou sozinho no Atlético o tempo todo. Ninguém encheu o saco dele. Mas porque ele provou qualidade, né? Mas o Hugo, ele tem, assim, à distância, ele tem um sistema, assim, pessoal, de gestão, muito centralizador, certo? Ele não gosta que nasce muitos pés de planta perto dele, não. Ele gosta de ter gente que realmente ele manda até dizer chega, certo? Eu acho que uma questão de liderança não pode ser desse jeito. Você tem que soltar as rédeas, até... Às vezes o cara até dá uma exagerada, você puxa, olha, não é assim, você tem que ser desse jeito, porque você vai orientando a pessoa. Se ele tivesse um diretor de futebol ativo, aquele cara que vai para cima, ele teria problema. Porque o Frontini começou como diretor de futebol no Vila, muito humilde, educadíssimo, um gentleman. Vê esse Pacheco aí, esse homem nem abre a boca. Ele fala pouco, né? Fala pouco aí. Ele não é aquele cara participativo, aquele cara que... Você pode ver, olha a chapa que o Hugo está escolhendo para sucedê-lo. É uma demonstração de que ele não quer que alguém faça diferente do que ele fez, que agregue ou acrescente coisas além do que ele já fez. Porque
com o menino lá, o Fábio, é ele que vai mandar. Não adianta pensar que não vai ser, porque vai ser ele, ainda mais ele como vice. E eu, se sou o Fábio Barros, não acredito, não aceitaria isso nunca. Fala assim, não, aí você tá ficando doido? Como é que você presidiu o Vila 6 anos com um sucesso extraordinário e você quer ser meu vice? Não, eu posso ser presidente, mas você longe. Você pode me ajudar com a sua experiência adquirida e tal, mas você não pode ser meu vice. Você pode ter certeza que vai ter problema dessa natureza. Não vai ter não. O quê? Esse tipo de problema não vai ter, não. Eu acho que o presidente do Vila Nova deveria ser o Romário Policarpo. Por quê? Porque é um cara articulado, é um cara articulado, assim, politicamente falando. Tanto é verdade que são quantos vereadores? 33? São 37. Cada um mais custoso que o outro. E ele administra esses caras há muito tempo lá, ele é como presidente. É um cara que tem relacionamento fora de Goiás no futebol, se relaciona bem e tal. Eu acho que agregaria muita coisa, porque o Vila não pode retroceder, certo? Perfeito. Com o Hugo, o Vila chegou num determinado patamar. Agora, o presidente que vier suceder o Hugo, e não é uma tarefa fácil suceder um cara desse, com o sucesso que o Hugo fez, tem que ser alguém com uma grande capacidade. Eu acho, a partir do momento que o Bitar não aceitou, não sei o que aconteceu lá, o cara que deveria presidir o Vila Nova era o Romário Policarpo, sem dúvida nenhuma. Pois não, Matheus, complemente, pra gente fechar aqui o tempo. Não, eu sei que o próximo presidente do Vila vai assinar o papel do Hugo Jorge Bravo. Isso aí é fato e é até uma situação que todos eles querem. Eles não querem... Até a justiça, né, Matheus? Eles não querem uma nova liderança. E quem poderia ser liderança não quer assumir neste momento, justamente para não entrar em conflito com o Hugo. Talvez seja até essa situação do Romário, né? Porque o Romário ele não aceitaria de fato isso. E o Hugo, a gente tem que entender que ele é uma pessoa que está em processo de evolução com o clube. Eu colocaria o Romário como presidente do conselho, justamente por esse trato político dele. Eu acho que presidência do conselho seria o cargo ideal para o Romário Policarpo. Agora, o que não dá, e o Lival tá coberto de razão. Nós estamos aqui, todos são unânimes em apontar que o problema do Hugo, assim, a única observação, o asterisco que a gente coloca na gestão do Hugo é no futebol. Perfeito. E eu acho que o Romário agregaria no futebol. Tem muito tempo que eu não falo com aquele índio. Eu acho que ele agregaria muito na questão de futebol. O Romário, ele tem muito relacionamento, cara. E futebol também é relacionamento. E presidente do Conselho Deliberativo é quase uma rainha da Inglaterra. Também não, né, comandante? O futebol é relacionamento. Em tudo ele é relacionamento, né? Só pra ti de correção, Mirassol tem 66 mil habitantes. Aumentou 30 mil só. Cuidado. 66 mil é do tamanho de qual cidade? Não, mas mudou nada. Você tirou o debate por causa do... Agora justificou então. Tamanho de Catalão. Amigo, o Jardim América tem mais de 60 mil habitantes. Tamanho de Catalão. O Parque Ateneu... Não, Catalão já tá beirando 100 mil. Tá. Acho que Catalão já tá beirando 100 mil. Cuidado. O Parque Ateneu é maior do que a cidade de Mirassol, hein?